It's my great pleasure to be back here É um grande prazer estar aqui novamente to talk to you about my favorite subject. para falar a vocês sobre o meu assunto favorito. Crop circle is a very important phenomenon. Os círculos dos trigais são um fenômeno muito importante. It's very rare on the planet that we have something like this, Ter algo assim é muito raro no planeta, where symbols actually imprint on the land. onde os símbolos, na verdade, são impressos na terra. It has been mentioned in some ancient text. Em alguns textos antigos foi mencionado, For example, the Vedas por exemplo, nos Vedas, mention that there are signs that appear on the planet. foi mencionado que havia símbolos que ficavam no planeta. And some tribes, the Hopi tribes in America, Algumas tribos, como os Hopis na América, have also told us that at the end of each great cycle of time, também nos disseram que no final de cada ciclo, signs appear on the earth to give us the knowledge for the new era. esses sinais aparecem na Terra para nos dar conhecimento sobre a nova era. And they have kept the memory of that. E eles têm lembrança disso. The crop circles that I am studying Os círculos nos trigais que eu estou estudando happen in a very specific area in England, aparecem numa área muito específica da Inglaterra, because it's an area that has some very specific monuments, such as Stonehenge, É uma área onde estão alguns monumentos bem específicos, como o monumento de Stonehenge, Avebury, o monumento de Avebury, Silbury Hill, Hill, and lots of ancient tumuli, long barrows we call them. e vários túmulos muito antigos. Eles chamam de Long Barrow. That region is associated with Merlin, Essa região está associada com Merlin. and Merlin we think as a great wizard, Pensamos no Merlin como um grande mágico, but the word itself means mer, as mar, the sea, mas a palavra em si significa mar, and lin is the line of ancestors. e Lin é a linha dos ancestrais. So Merlin means someone connected to the source Então, isso quer dizer alguém que está conectado à fonte, through his lineage. pela sua linhagem. I think that it is a title, Eu acredito que isso seja um título, like the Dalai Lama. como o Dalai Lama. So in England, the monuments that were constructed there Os monumentos que foram construídos na Inglaterra, 5,000 years ago há 5.000 anos, were very, very important. eram muito, muito importantes. And with the arrival of the patriarchal 3,000 years ago in Europe, Com a chegada da era patriarcal há 3.000 anos na Europa, it was a very violent era. foi uma era muito violenta. And therefore, 3,000 years ago, they covered all these monuments with earth. They completely covered everything. Então, há 3.000 anos, eles cobriram todos esses monumentos com terra, cobriram In completamente. fact, all over the world, all ancient monuments were covered with earth. Na verdade, no mundo inteiro, todos os monumentos antigos foram cobertos com terra. And those that were not covered were destroyed. E os que não foram cobertos foram destruídos. 80% of all ancient monuments and ancient groves and forests were destroyed 3,000 years ago. 80% dos importantes monumentos foram destruídos há 3.000 anos. What we find in England is that before 3,000 years ago, there's no sign of wars or any kind of arms. Na Inglaterra, há mais de 3.000 anos, não havia nenhum sinal de guerra ou de armas. And so the 3,000 years, they covered all the monuments and the ancient race disappeared. Então, há 3.000 anos, eles cobriram esses monumentos e essa raça antiga desapareceu. But this energy is coming back now. Mas essas energias estão retornando. So this is Avebury. Então, esse lugar se chama Avebury. It's an ancient temple that used to look like this. É um templo antigo que costumava ter essa aparência. And you can see that this is a serpent temple. Podemos ver que é um templo em forma de serpente. And serpent knowledge E o conhecimento da serpente is the knowledge of energy. é o conhecimento da energia. The ancients were very strong with energy.
os antigos sentiam a energia muito fortemente. In fact, all their knowledge were based on that. Na verdade, todo o conhecimento baseava-se nisso. They understood the name of things. Eles compreendiam o nome das coisas. And the name is the essence, the vibration of the thing. E o nome é a essência, é a vibração da coisa. So they could align with the vibration of the earth. Então, eles conseguiam se alinhar com a vibração da Terra. And all the monuments are about creating a good energy. E todos os monumentos são sobre criar uma boa energia. So this monument had water here in the ditches. Esse monumento tinha água aqui num fosso. Because you can see there's a river that goes near it. Como vocês podem ver, há um rio que passa aqui perto. And this river was diverted into the ditches, Esse rio foi desviado para as valas, and it was energized, ele foi energizado, and then it went back to the river, e aí a água voltava para o rio, and that river happens to feed all the other rivers in the southeast of England. e esse rio alimenta todos os outros rios no sudeste da Inglaterra. Even the Thames, which is the river that goes into London. Até mesmo o rio Tâmisa, que é o rio que passa por Londres. So the aim of the ancient was to emphasize the natural energy of the land. Então o objetivo dos antigos era enfatizar a energia da terra. One year I did an exercise with a group of people in Avebury there. Um dia eu fiz um exercício com um grupo de pessoas nesse lugar. In fact, we were in the avenue here. There's stones now right up to here. Na verdade, nós estávamos nessa avenida aqui, onde há pedras até mais ou menos nesse lugar. Much of it is destroyed. Boa parte foi destruída. We were doing some mantras and it went on for 2 hours. Nós estávamos fazendo alguns mantras e isso durou cerca de 2 horas. And after 2 hours, E após 2 horas, all the stones lit up. todas as pedras se iluminaram. And we could see the aura around the stones. A gente podia ver a aura ao redor das pedras. It was red. Era vermelha. And we were very shocked. Ficamos muito chocados. And there is a church in a village somewhere around here. Na cidadezinha há uma igreja em algum lugar mais ou menos por aqui. And as the stone lit up, the bells started to hum like that. E quando as pedras se acenderam, os sinos começaram a vibrar e faziam algum som. So without realizing what we were doing, Então, sem perceber o que estávamos fazendo, we'd activated the site. nós ativamos o lugar. So it's still working. Então, ainda está funcionando. And it creates a fantastic healing energy. Cria uma energia de cura fabulosa. So that's what ancient knowledge is about. It's about energy. Então, é sobre isso que o conhecimento antigo fala, sobre energia. Next. So we do have still serpent monument in the world. There were many before, all over the planet. Antigamente, havia muitos monumentos em forma de serpente pelo mundo, por todo o planeta. Agora ainda temos alguns. Most were destroyed, A maior parte foi destruída, unless they were covered over. a menos que tivessem sido cobertos. This one is in America. Esse aqui é na América, nos Estados Unidos. And interestingly, all the crop circles in America, many of the crop circles come around this serpent mound. É interessante notar que muitos dos crop circles, a maior parte que aparecem nos Estados Unidos, aparecem perto desse monumento. So I think one of the aim of these crop circles is to bring us back to the ancient knowledge. Eu acredito que um dos objetivos dos círculos dos trigais seja nos levar de volta a esse conhecimento antigo. The knowledge of energy, O conhecimento da energia, the knowledge of consciousness. o conhecimento da consciência. Next. So back to England, here is a pyramid. Voltando à Inglaterra, aqui nós temos uma pirâmide. And you can see it's been all covered with earth. E podemos notar que ela foi toda coberta com terra. And it was built in water. E foi construída na água. And it was white. It's made of white stone. E era branca, feita de pedra branca. So it was very bright. Então ela era muito, muito brilhante. That's why it's called Sil. Por isso que ela se chama Sil. Because Sil means light. Sil quer dizer luz. It's built like a battery. É construída como se fosse uma bateria. It has layers of acid, alkaline material inside.
Por dentro, ela é formada por camadas de material alcalino e ácido, alcalino e ácido. and a lot of quartz E há crystal. muito cristal de quartzo nela. We also have these white horses carved in the land, Também temos esses cavalos brancos esculpidos na terra. because they placed these where they thought was a portal. Eles fizeram esse cavalo aqui no o que eles achavam que era um portal. Which is a place where you can access other dimensions. É o lugar onde se pode acessar outras dimensões. And the crop circle arrive all around these places. E os círculos dos trigais chegam por perto desses lugares. Now, in these areas, there were old horses before. There were old shapes like this before. Nessas áreas havia cavalos antigos, como o primeiro antes. But over time, people recarved them Mas, com o tempo, as pessoas fizeram uma nova escultura, in the fashion of their days. de acordo com a moda do tempo. So they are not as spiritual as these. Então, eles não são tão espirituais quanto este. And these are very, very special places. E esses lugares são muito, muito especiais. Next, magic place. So you see the Lugares pyramid mágicos. here. Vocês veem a pirâmide aqui, Avebury is over there. Avebury lá, That's a Westcanet long barrow. That's an ancient stone structure. aqui uma estrutura antiga de pedra. And you can see how close the crop circle come to these ancient E monuments. vejam como o crop circle fica perto desses monumentos antigos. And they come here, they come there, Eles they're chegam all aqui around, e lá, all around the ancient monument. em todos os lugares ao redor dos monumentos antigos. So what that's doing is it's bringing people from all over the world back to the ancient land. O que eles estão fazendo é trazer as pessoas do mundo inteiro de volta a essa terra antiga. So we notice the crop circle, but also we start to take interest in the ancient knowledge. Então, nós notamos os círculos dos trigais, mas, ao mesmo tempo, começamos a nos interessar pelo conhecimento antigo. Because ancient knowledge is the knowledge of life. Porque o conhecimento antigo é o conhecimento da vida. Modern knowledge that we have in the world at the moment O conhecimento moderno que temos no mundo nesse momento is the knowledge of mechanics. é o conhecimento da mecânica. That's why it's so destructive. É por isso que é tão destrutivo. And we need to go back to the knowledge of life, Precisamos voltar ao conhecimento da vida. which crop circle are pointing us to. E é para isso que os crop circles estão apontando. A new technology based on the science of life. Uma nova tecnologia baseada na ciência da vida. And even that symbol you see right here, E mesmo esse símbolo bem aqui, you have a sun being born from a moon. há um sol que está nascendo de uma lua. That signifies a new era Isso significa uma nova era, based on more feminine understanding, more holistic understanding. baseada num conhecimento mais feminino, mais holístico. Next. Another example here. Here you have the old horse. Aqui tem aquele antigo cavalo. Here is a platform, that's a ritual platform here called the Dragon Hill. Aqui uma plataforma que é chamada do Morro do Dragão. So the crop circle are always bringing us back to these ancient sites, always. Então os círculos dos trigais estão sempre nos levando de volta a esses lugares antigos, So sempre. that ancient knowledge is coming back now. Então esse conhecimento antigo está voltando agora. Next. To show you that it happens in history. In 1678, there were crop circles coming on the land. Esse é para mostrar que já em 1678 havia crop circles chegando na Terra. But it was too frightening for people. Mas era assustador demais para as pessoas. Because in 1678, it thought it was the devil that was doing E that. em 1678 eles acreditavam que o demônio que fazia o crop circle. So the time was not right for that knowledge to come Então back. o tempo não era muito correto para que esse conhecimento retornasse. Now the time is right. Agora o tempo So está. I'm going to show you some examples in various crops. Vou mostrar para vocês alguns exemplos em várias culturas. This is in canola, Essa é em canola, beautiful pattern in canola. lindo padrão em canola. And when you look at this design I'm showing you now, E quando a gente olha para esse desenho que vocês estão vendo agora, just remember that the space between the tractor lines here lembrem-se que esse espaço entre as linhas do trator aqui is 22 meters. tem 22 metros, So it gives you an idea of the size. para dar uma ideia a vocês do tamanho. Next. And that's an example in barley. Esse é um exemplo em cevada.
Next. In barley, it can imprint very, very lightly. E na cevada pode acontecer que a impressão seja muito, muito tênue. In fact, when you're inside, you can't see it. Na verdade, quando a gente está dentro, não é possível ver. And sometimes we argue with the farmers E às vezes a gente discute com o fazendeiro, because they go there and they say, there's nothing here. porque eles vão lá e dizem, não, não tem nada aqui. And then we show them the picture. E aí next, nós mostramos a fotografia. and that's where it is. E é assim que But on the estava o crop ground, circle. it can be very, very lightly pressed in barley, is what I'm saying. Mas do chão não dá para ver. O que ela está dizendo é que na cevada pode ser uma impressão muito de leve. This is a complex pattern. It's a lotus flower É uma flor de lótus, um padrão complexo, that's been done in a fractal que style. foi feito no estilo fractal. Next. That is an example in wheat. É um exemplo em trigo. Do you see the three little pin there, three little dots? That's three people. Vocês veem esses 3 pontinhos aqui, são 3 pessoas. Three people in there. 3 pessoas lá dentro. So you can imagine how big this is. Então vocês podem imaginar o tamanho. Look how many tramlines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 times 22 meters. 11 vezes 22 metros. So they're not little things. Não são coisas pequenininhas. They're huge. São enormes. And people in Wiltshire don't see them E as pessoas em Wiltshire não veem, because they don't want to see it. porque não querem ver. Because the implication Porque a implicação is that the world is not the way they think it is. é que o mundo não é da maneira que eles acham que é. And for them it's very frightening E isso é muito assustador para eles, because they're dealing with something completely unknown. porque eles vão estar lidando com algo completamente desconhecido. For me, the mechanistic world, materialistic world is so unreal. Para mim, o mundo mecanístico materialista é tão irreal, So detached from the natural world. tão separado do mundo natural. For me, this is reality. Para mim, essa é a realidade. And the rest is a complete madness. E o resto é uma loucura completa. But for most people, it's the other way around. Mas para a maior parte das pessoas é ao contrário. Next, and look at this. Olhem só isso. This is an example in wheat at the end of the summer. É um exemplo em trigo no fim do verão. When you see these from the air, you think that it's made of gold Visto do ar, parece que é uma coisa feita de ouro, because the light shines on the wheat and it gives you a beautiful, shiny pattern. porque a luz incide no trigo e dá um padrão muito bonito e brilhante. You can see also that the design is very complex. Podemos ver também que o desenho é muito complexo. It's a Star of David, É uma estrela de Davi, 6-pointed star, uma estrela de 6 pontas, and they've combined that with the fractal. In other words, it's breaking down into its components. e ele vai se desfazendo em componentes. É um estilo fractal. And I don't know if you noticed, but at every point there is a heart. Eu não sei se vocês repararam, mas a cada ponto há um coração. There's 6 Vejam, hearts. 6 corações. Next. Beautiful design in linseed. Um lindo desenho em linho, linhaça. Very pretty. We love the blue designs. It's quite rare. Muito bonito. Nós adoramos os desenhos em azul, e são bem raros. Next. And that is in maize. E isso em milho. And we can get some very big design in maize now. Agora recebemos uns desenhos muito grandes no milho. So something's trying to attract our attention. É algo que está tentando I'm just going chamar a to show nossa you atenção. some little details inside the crops, because when you go inside, it's very beautiful. Vou mostrar alguns detalhes dentro do círculo. Quando a gente entra, é muito bonito. Next. And the wheat really just looks like water. E o trigo realmente parece água. In fact, sometimes you can smell water in there. Às vezes até a gente sente cheiro de água lá. So there is an energy that acts on us. Há uma energia que age sobre nós. Next. Sometimes the details on the ground are absolutely astonishing. Às vezes os detalhes no chão são impressionantes. Now, of course, we try to understand what they mean because they're transmitting knowledge to us. Claro que nós tentamos compreender o que eles querem dizer. Eles estão transmitindo conhecimento para nós.
And this pattern here looks very much like a cell, one of our cells. E esse padrão aqui parece com uma célula, uma das nossas células. When you look at a cell under a microscope, it looks very similar to Quando that. se olha uma célula no microscópio, tem essa aparência. Next. But when you look at the details, it's absolutely mind-boggling. Mas quando a gente olha os detalhes, isso realmente deixa a gente atrapalhado. This looked as if it was knitted. Parece um tricô, uma coisa que foi trançada. You know, we go and see that and we're like this. Quando a gente vai ver isso, a gente até How pisca can os that be? olhos. Como é que pode ser assim? You know, whatever does this, that whatever consciousness can do anything with the plants. Essa consciência consegue fazer qualquer coisa com as plantas. It's very much Merlin energy. É muito a energia de Merlin. Because it seems like it's talking to the plant and the plant goes. Parece que with itself. fala com a planta e a planta se mexe e se retorce. You can't do this by hand. It's impossible. Isso não pode ser feito à mão, é impossível. Next. And yet it's there, so therefore some consciousness has made that. E ao mesmo tempo está lá, quer dizer, alguma consciência fez isso. Now I like to show this because the whole design is very interesting because it looks like a windmill. Todo esse desenho é muito interessante, parece um moinho de vento. And this was put right in front of the last windmill in England. E ele apareceu bem na frente do último moinho da Inglaterra. It's a windmill that is still grinding flour. É um moinho que ainda está moendo para fazer farinha. In a way, they're telling us, look, this is a good technology. Why don't you try your windmills again, you know? É uma maneira de nos dizer, vejam, é uma boa tecnologia, porque vocês não tentam novamente. But what interested us was this here. Mas o que nos interessou foi isso aqui. Because this is made with wheat. Isso é feito com trigo. And all the plants were twisted into a kind of vortex like that. E See? todas as plantas foram retorcidas para formar um vórtex como esse. You could sit a child on it. It was solid. É uma coisa sólida. A gente poderia colocar uma criança sentada em cima dele. It's impossible to think how it's been done. É impossível But imaginar really, como my foi feito. aim in showing that is to show that the crop circle bring beauty to the land. O meu objetivo ao mostrar isso a vocês é que os crop circles trazem beleza para a terra. And it is the beauty that touches us. E é a beleza que nos toca. They're so beautiful that it does something to our heart. It touches us. É uma coisa tão linda que faz alguma coisa no nosso coração, nos toca. And this is what attracts us to them, is their beauty. E é isso que nos atrai a eles, é a beleza. And people come all over the world because they are in love with the beauty of the crop circle. Pessoas vêm do mundo inteiro porque estão apaixonados pela beleza dos crop circles. And before they know it, they are brought back to the ancient sacred land, the land of Merlin. E sem perceber, eles são levados de volta à terra sagrada, a terra do Merlin. This is the magic of Merlin, Essa é a mágica do Merlin. you see. Now, crop circles are based on a circle. Of course, it's called crop circle. Os círculos dos trigais são baseados no círculo, claro, são chamados círculos. And it is important because in ancient symbology, É importante porque na simbologia antiga, the circle is the most important symbol o círculo é o símbolo mais importante, because everything begins with a circle. porque tudo começa com um círculo. A seed is circular. Uma semente é circular. We come from a little circular seed, an ovum. A gente veio de uma pequena semente circular, o óvulo. The earth is circular, A the terra é sun is circular, circular. o sol é circular. Everything begins from a circle. Tudo começa no And it's a círculo. symbol of no beginning, no end. It contains everything. Because there's nothing, it has the potential for everything. É um símbolo de não ter nem início nem fim e contém tudo. And all sacred geometry is the division of the circle. E toda a geometria sagrada é a divisão do círculo. So this is a very clever, intelligent way of giving us knowledge by starting with the circle. Começar com o círculo é uma maneira muito inteligente de nos dar conhecimento. Crop circle are not little things, they are very big Os crop circles não são pequenos, eles são muito grandes and very, very visible. They're for everybody. e muito visíveis para todos. And yet only a small proportion of people see them E só uma quantidade muito pequena de pessoas veem os crop circles, because the others are blocked
by their beliefs. porque os outros estão bloqueados por suas crenças. They can be very big. This is huge. Podem ser muito grandes. Esse é enorme. This is the size of a landing strip in an airport. Do tamanho de uma pista de aterrissagem no aeroporto. Next. Here you have 4 labyrinths. Aqui temos 4 labirintos. It's an 8-pointed star. É uma estrela de 8 pontas. I took that photograph and I can see the 4 labyrinths. Eu tirei essa foto e posso ver os 4 labirintos. Then I go around the design. Next. Aí eu dou uma virada And it à changes. volta do desenho e ele muda. It changes with the light. Muda com a luz. Suddenly you have a cross. De A repente, Celtic cross here. tem uma cruz celta. You see, they're playing with light and shadow. Eles brincam com luz e sombra. Just to show you also the dexterity of the consciousness can place every single stem exactly the right place, so it reflects the light and it gives you either light or a shadow. É para mostrar para vocês como a precisão que cada planta é colocada para dar esse efeito de luz e de I sombra. mean, they have I don't know where it's coming from, but it's from a very high level. Eu não sei de onde vem, mas vem de um nível muito elevado. It's not at our level to see something like, to do something like that. Não é do nosso nível fazer algo assim. Next. And that is a fractal. E isso é um fractal. And it gives us information about effectively galaxies and the creation of galaxies and so E on. nos dá informação sobre galáxias e a criação de galáxias. There is something like 409 circles. 409 círculos. And it is based on the Star of David. So you've got a triangle coming up Baseia-se na estrela de Davi. Tem um triângulo virado para and cima, one pointing down. E So outro you've got a para Star baixo. of David at every level here. uma Everyone, estrela de Davi em cada nível. you can do this with every circle. So you end up with a ratchet of triangles going up. Isso pode ser feito com cada círculo. And of course, that is as above. E claro So que isso below. é o que está embaixo é igual ao que está So em cima. again, it's information on the creation of galaxies, and as above, so below. We are the Novamente. reflection of the divine. Informação sobre a criação das galáxias. O que está embaixo é igual ao que está em cima. A informação sobre o divino. Now you think this is flat, don't you? A impressão que se tem é que seja algo chato. But it's going downhill here. Mas aqui está morro abaixo. And this is an old pond. Aqui é um antigo laguinho. There's tremendous adjustment in the design. Há um ajuste enorme no desenho. And when you look at it, it looks 3D, doesn't it? Like little Chinese hats. E olhando, parecem tridimensionais, como pequenos chapéus chineses. It's because none of the centers are in the middle. So you're looking at it like this, gives it a 3D É effect. porque nenhum dos centros estão no meio. Então, isso dá um efeito tridimensional. Magic. Algo mágico. So to me, that is the magic of Merlin. Para mim, essa é a mágica do Merlin. To know the energy of life, Conhecer a energia da vida, to be able to tell the plants to do whatever. ser capaz de dizer para as plantas para fazerem, seja lá o que for. So they're giving us the knowledge of life Eles estão nos dando um conhecimento sobre a vida and the knowledge of consciousness. e um conhecimento da consciência. It is the knowledge for the future É o conhecimento para o futuro. that we need to create a material world based on this understanding. Nós precisamos criar um mundo material com base nessa compreensão. So the metaphysical aspect, meta is a Greek word Então, os aspectos metafísicos. Meta é uma palavra grega which means that which is behind the physical, que quer dizer aquilo que está atrás do físico. the principles and the concept that support the physical world. Os princípios e os conceitos que apoiam o mundo físico. And that is what the crop circles are doing. É isso que os crop circles estão fazendo. They're reminding us of the kind of world we live in, Estão nos lembrando de que tipo de mundo nós vivemos. that the material is simply a reflection of the spiritual. Que o material é simplesmente um reflexo do espiritual. It's the spiritual in matter. É o espiritual na So, matéria. as always, crop circles start with a circle. Como sempre, os círculos nos trigais começam com um círculo.
So the crop circle is basically the division of the circle. Então, basicamente, o crop circle é a divisão do círculo. So we're going to go through a line of symbols now. Então, agora, nós vamos passar por uma linha de símbolos. Next. So this is a theme that is recurrent. It goes through the years. Every year we have some designs that describe the division of the circle. Esse tema aparece todos os anos. Todos os anos nós temos algum desenho que descreve isso. So we have the simple circles for many, many years, and then they started to divide themselves to give us an understanding of the evolution of life. Por muitos anos nós tivemos só círculos simples. Depois eles começaram a se dividir, a nos mostrar a evolução da vida. So this is an example of the Vesica piscis, Aqui temos um exemplo do Vesica Piscis. which is a shape that you get when you overlap two circles. É uma forma que conseguimos quando sobrepomos dois círculos. It's a sacred symbol that it represents the opening for the physical to come through. É um símbolo sagrado e representa a abertura para aquilo que é físico entrar. Next. And here we have a circle divided into three. Aqui temos um círculo dividido em 3, Next. Divided into four. dividido em 4. Now, 4 is a symbol of matter. 4 é o símbolo da matéria. It comes from the circle. Vem do círculo, It is limited by the é circle. limitado pelo círculo, So it describes a world that has limitation. então descreve um mundo que tem limitações. It depends on the circle for its being, Ele depende do círculo para existir, but it has limits. mas tem limites. So that describes our physical world. Então, isso descreve o nosso mundo físico. Next. And then divided into 5. E agora, dividido em 5, This is an example of divided into 6. 6 is as above, so below. aqui um exemplo de um círculo dividido em 6. O 6 é, assim como é embaixo, é em cima, Which is the symbol that represents that the material is a reflection of the spiritual. que é um símbolo que representa que a parte material é um reflexo da parte espiritual. The lower reflects the higher. Aquilo que é mais baixo reflete o que é mais alto. Next. That's divided into 7. Esse é dividido em 7. Next. Here's the division into 8. Aqui a divisão em 8. 8 is all the directions of the compass. 8 são todas as direções da bússola. So again, here we're exploring the physical world. Novamente, estamos explorando o mundo físico. Next. Divided into 9. Esse é dividido em 9. So 9 is the completion of a cycle. 9 indica um ciclo completo. Oh, it means many, many other things, but one of the things is that Tem muitos outros significados, mas um dos significados é que ele indica um ciclo completo. next, this is 10. Esse é 10. Here we have a pentagram, Temos um pentagrama and aqui here we have a lotus symbol. e aqui o símbolo do lótus. So you have 5 and you have 10 here. 5 e aqui 10. Of course, the symbol of 5 represents a human being. Claro, o símbolo 5 representa o ser humano. In fact, you could write an entire book just on that symbol. Na verdade, poderíamos escrever um livro inteiro só sobre esse símbolo. So these are very profound teaching, these symbols. Esses símbolos são ensinamentos muito profundos. Next, divided into 11. Dividido em 11, Next, here you have 12. aqui 12. Next, this one is 7, 11, 13. Esse aqui são 7, 11, 13. Next, this one is 14. Esse, 14. Next, this is 18. Esses são 18. Next, and that one, I don't know how many they are. Eu não sei quantos tem esse. I can't remember. I think it's 172. Eu acho que são 172. And there is a story that is attached to this. E há uma história relacionada a esse. Because every year in Wiltshire, we do a conference in the summer. A cada ano, nós fazemos uma conferência no verão em Wiltshire. And that year, there were so many people in the hall, E naquele ano havia tantas pessoas no hall and we wanted to do vocal energy work,
we're singing mantra. E nós queríamos cantar mantras. So we had to go outside the hall to do that. Então tivemos que sair do hall para fazer isso. And we were in a big garden, Estávamos num grande jardim. and we wanted to make one circle, Queríamos fazer um círculo, but there were too many people, so we did 2 circles. mas havia muita gente, então fizemos 2 círculos. And then there were too many people, so we did 3 circles. E ainda assim, havia muita gente, fizemos 3 círculos. And we sang the mantra, and we created a powerful energy. Cantamos o mantra e criamos uma poderosa energia. And at one moment, I felt that we were one voice. Em um momento eu senti que éramos uma só voz. When we opened our eyes, there were lots of people who'd come out of the building, and they were looking at us in amazement. Quando abrimos os olhos, percebemos que muitas pessoas haviam saído do prédio e estavam olhando para nós, assombrados. Because they said when we were singing this, there were hundreds of white birds that came above us. Eles dizem que enquanto cantávamos, centenas de pássaros estavam voando acima de nós. But I don't think they were white birds, because we didn't hear any wings, we didn't hear any sound. Ela não acredita que fossem pássaros. Eles não ouviram bater de asas e nenhum canto. I'm more inclined to think they were white lights. Ela diz que está mais inclinada a acreditar que fossem luzes brancas. As soon as we stopped singing, these lights disappeared. Assim que eles pararam de cantar, essas luzes desapareceram. In the meantime, we had a helicopter that was taking people to see the crop circles during the conference. Enquanto isso, havia um helicóptero que estava levando as pessoas para verem os crop circles durante essa conferência. And the pilot who had arrived on the Friday was very skeptical about crop circles. E o piloto que havia chegado na sexta-feira era muito cético a respeito dos crop circles. So we said, never mind what you think, just work out a route to go and show people the design. Então, nós dissemos a ele, não tem importância o que você ache, faça uma rota que seja boa para mostrar o desenho às pessoas. So he worked out a route on the Friday, Então, na sexta-feira, ele fez a rota. and he was very surprised to see how many there were. E ficou surpreso ao ver o número de crop circles que havia. And on the Saturday, he was even more surprised because there were several new ones. E no sábado ele ficou mais surpreso ainda, porque havia vários novos. And this happened on the Sunday morning. E esse chegou no domingo de manhã. So on the Sunday morning, he had already taken 2 or 3 tours. No domingo de manhã, ele já havia levado as pessoas em 2 ou 3 tours, Which took 20 minutes. que levavam cerca de 20 minutos. So he dropped his people. Aí ele deixou essas pessoas, We went outside and did the mantra. fomos fora, fizemos os mantras, And as he flew, this had just arrived. e aí, quando ele voou novamente, ele percebeu que esse tinha acabado de chegar. So it happened within that 20 minutes on the Sunday morning. Então, ele foi feito naquele intervalo de 20 minutos naquele domingo de manhã. It has the same number of petals as there were number of people. Tem o mesmo número de pétalas que o número de pessoas que estavam lá. And when the pilot came back, E quando o piloto voltou, he ran into the hall ele correu para o hall and he says, I'm joining your group. e ele disse, eu vou entrar no grupo, nesse grupo. So the crop circle are interactive. Então, os crop circles são interativos. And this is very shocking for us because we feel that whatever we do, they are aware of it. E isso nos choca muito, porque nós sentimos que qualquer coisa que a gente faça, eles têm consciência disso. And in this case, they gave us the confirmation. E nesse caso, eles nos deram a confirmação. Next. So another line of circles is the exploration of the square, Outra linha de círculos é a exploração do quadrado, because the representation of the material world is a square. porque a representação do mundo material é o quadrado. So they've given us many squares, and now they're exploring the square in 3 dimension, which is a cube. Eles nos deram muitos quadrados e agora estão fazendo o quadrado em 3 dimensões, que é o cubo. Next. So here again, you have a cube in the circle. Novamente, um cubo dentro do círculo. Now, if you think that the spiritual world, the world of the divine, is symbolized by a circle, Se você acredita que o mundo espiritual, o mundo do divino, pode ser simbolizado pelo círculo, and the material world is symbolized by a square, e o mundo material é simbolizado pelo quadrado,
Here you have a square in 3 dimensions. Aqui temos um quadrado em 3 dimensões. And within the square, there is a circle. E dentro do quadrado há um círculo. So I see this as the universal circle, Eu vejo este como o círculo universal, which represents spirit. que representa o espírito. And within the material world that we live, which is in the 3 dimension, E dentro do mundo material onde vivemos, que está nas 3 dimensões, there is spirit. há o espírito. And there is a link between the two. E há uma ligação entre os dois. Matter is condensed spirit. A matéria é o espírito condensado. It's just a question of vibration. É apenas uma questão de vibração. And our whole world is actually a spiritual world in matter. E todo o nosso mundo, na verdade, é um mundo espiritual na matéria. And this is what people have to come back to, this understanding, E as pessoas têm que voltar a essa compreensão. that we live in a sacred space. Que vivemos num espaço sagrado. Next. Here you have a triangle, Aqui temos um triângulo, the 3 aspects of the divine. os 3 aspectos do divino. And here you see again a cube. E novamente aqui nós vemos o cubo. In fact, there are 6 cubes. There's 1 there, 2 here, and 3 here. Na verdade, são 6 cubos. It is playing again on the understanding of the division of the circle. Novamente está brincando com aquela ideia da divisão do círculo. Spirit is represented by a circle, the great spirit. O espírito, o grande espírito, é representado pelo círculo. And when that spirit goes down in scale and it becomes matter, E à medida que esse espírito desce em escala e se torna matéria, it's still the same. ainda é o mesmo, It's just denser. só ficou mais denso. Next. And here you have again a theme that is very close to their heart, Novamente, um tema que está muito perto do nosso coração, which is trying to teach human beings to realize that we don't have to live in such a materialistic way. que tenta ensinar o ser humano a perceber que não temos que viver dessa maneira tão materialista, That we can round our edges. que podemos arredondar essas pontas, We can make our material world more spiritual. podemos tornar o mundo material mais espiritual. You see, they're rounding up the square. They're making the square more spiritual. Vejam, eles estão arredondando o quadrado, estão fazendo o quadrado mais espiritual. In other words, that we can create a world that is matter but has spirituality into it. Em outras palavras, podemos criar um mundo que é matéria, mas que tem espiritualidade dentro dele. Next. And here you can see now they're sort of showing us how to finally to round up the square. Estão nos mostrando como arredondar o quadrado. Next. See? Vejam. Next. And that is the ultimate. E esse é o máximo. I've always found spiritual masters had a great sense of humor. Eu sempre achei que os mestres espirituais tivessem um grande senso de humor. Because in this, you have 5 here. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui and temos 5. 5 e 5. So 5 is man. 5 é o homem. And the square is entirely made of circles. E esse quadrado é completamente formado por círculos. And these symbols here are lotus symbols. E esses símbolos aqui são símbolos de lótus. So they're kind of encouragement. You know, they're encouraging us to bring the spiritual aspect into matter. Eles estão nos estimulando a trazer o aspecto espiritual para a matéria. Next. We're going to show you several examples of complex symbols that really describe multidimensionality. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos complexos que vão mostrar as multidimensões And fractal. e os fractais. And here, of course, we're dealing with the triangle, Aqui estamos lidando com um triângulo, which is a symbol of the divine. que é o símbolo do divino. And the divine is not just up there. E o divino não está apenas lá em cima, It's in everything on the planet, está em tudo no planeta, including every single cell in our body. inclusive cada célula do nosso corpo. And that's what this describes. E é o que isso descreve. Because that shape is going down into smaller, smaller, and smaller. It's condensing. Essa forma está se condensando. Next.
Here you have the divine spiritual world, Aqui temos o mundo divino, espiritual. and here you have the material world that is limited by the circle. E aqui temos o mundo material, que é limitado pelo círculo. It's at a lower level of vibration. É um nível mais baixo de vibração. And yet, E mesmo assim, it contains all possibilities as well. também contém todas as possibilidades. Next. Look at this one. Vejam só You esse. see, it's dividing itself. Está se dividindo. Next. Look at that. Olhem Isn't it só. amazing? They're Não é amazing. impressionante? Eles são impressionantes. They happen in a split second. We know they do happen very, very rapidly. Sabemos que acontece muito rapidamente, numa fração de segundo. 4 milliseconds, 4 milissegundos. not even 1 second. Nem um segundo. And 4 milliseconds is the minimum that the eye can see. 4 milissegundos é um mínimo que o olho pode ver. Next. Again, playing on the 4 here. Outra vez, com o número 4. This resembles a little bit a computer chip. Esse lembra um pouquinho um chip de computador. We can find many, many things in just one crop circle. We can find much, much information. Em apenas um crop circle, podemos encontrar muita informação. Next. There are 9 squares here, Aqui 3 temos of 9 3 each. quadrados. And it describes the material world because it's based on a square. Descreve o mundo material, porque é baseado no quadrado. And again, the square is limited by the circle. E, novamente, o quadrado está limitado pelo círculo. And 9 is the symbol of a complete cycle. 9 é um símbolo de um ciclo completo. So I think it's talking again that we're finishing a very long cycle now and we're about to begin a new one in 2012. Eu acredito que eles estejam dizendo que estamos agora terminando um ciclo muito longo e vamos iniciar um outro em 2012. Next. Here you have a square Aqui temos um quadrado in a circle, em um círculo. and this is a fractal. E isso é um fractal. And it goes down to infinity. E vai diminuindo até o infinito. So you have the square that's divided into squares. So you have Aqui- sort of 4, you can see 4 squares there. And it simply just goes down in scale. Temos um quadrado dividido em quadrados e vai diminuindo em escala. There's an ancient, very ancient symbol that I've seen once when someone was giving a lecture. Há um símbolo muito antigo que eu vi uma vez com alguém que estava fazendo uma conferência, That is very much like this. que parece muito com isso. And that symbol traditionally describes the mind of God. E, tradicionalmente, aquele símbolo descreve a mente de Deus. It was so strong Foi algo tão forte that people couldn't stay inside. que as pessoas não conseguiram ficar lá dentro. And it gave us terrible headaches. E ficamos com muita dor de cabeça. So I think that whoever sent it, whatever level sent that, Eu acredito que quem quer que seja que tenha enviado, qualquer nível que tenha enviado esse crop circle, took pity on us. ficou com pena de nós. Because 2 weeks later, they sent us a heart. Porque 2 semanas depois, eles nos enviaram um coração. It created a wonderful balance. Criou um equilíbrio maravilhoso. Next. Another wonderful, this resembles a pine cone. Esse lembra um cone de um pinheiro. And it is the Fibonacci sequence, É a sequência de Fibonacci, which is the pattern of growth que é um padrão de crescimento. that all plants are subjected to. E todas as plantas estão sujeitas a esse padrão. And probably the same with us as well. It's the geometry of growth. Provavelmente nós também. É a geometria do crescimento. So it's a very sacred symbol. É um símbolo muito sagrado. Next. Like that. Again, a fractal here, Novamente, um fractal, based on 6. baseado no número 6. It's all to do about the structure of the world we live in. Tem a ver com a estrutura do mundo em que vivemos. They're trying to change our vision. Estão tentando modificar a nossa visão. Next. Again, a fractal, Novamente, um fractal, based on 3. baseado no número 3. So what they're saying is that from the principle of fractal, O que eles estão dizendo é que, a partir do princípio do fractal, you can take a concept vocês podem pegar um conceito and replicate it at many different scales.
e fazer esse conceito novamente em várias escalas diferentes. Every time you create a reality, A cada vez que você faz isso, você cria uma realidade. that's what we call dimensions. É o que nós chamamos de dimensões. There are many dimensions in the world. Há muitas dimensões no mundo. Next. We only know one, Nós só conhecemos uma. and most people think there is only one. E a maior parte das pessoas acredita que só exista uma. That's not the case because Mas- the possibilities in the universe are endless. Não é o caso. As possibilidades no universo são infinitas. That's another example here. Outro exemplo. Next. Another fractal here. Outro fractal. And you see that's in the Vesica Piscis, Vejam, está num Vesica Piscis. and it goes down in scale, Vai diminuindo em escala and very much looks like an eye. e lembra muito um olho. Next. Now this is one of my favorite ones. Um dos meus favoritos. So here it shows you how things go down in scale. So you have the main circle. Aqui temos o círculo principal. This is half of that. Esse aqui é metade daquele. This is half of this. Esse outro é metade do anterior. This is half of that. Esse é metade daquele. This is half of this. Esse é metade And it desse. goes down to infinity. E vai decrescendo até o infinito. And each level is basically a world, a dimension. E cada nível, basicamente, é um mundo, uma dimensão. Next. Crop circles use the division of the circle through sacred geometry. Parece que os crop circles usam a divisão do círculo através da geometria sagrada. But sometimes they will go into mathematics. Mas, às vezes, eles entram no campo da matemática. And this represents the pi. E isso aqui representa o pi. And it was actually discovered that it represented the pi by a mathematician. E foi um matemático que descobriu que esse crop circle representava o pi. And he put it like this, so it's easy to understand. Ele fez esse desenho, então ficou fácil de compreender. You see, he just followed the lines that were indicated in the crop circle. Ele seguiu as linhas indicadas no crop circle. It gave him a measure. Isso forneceu uma medida para ele. And what really confirmed to him that it was to do with the pi O que realmente confirmou a ele que isso tinha a ver com o pi is the dot there. é esse pontinho aqui. So the equation of pi is 3.141592654. In fact, it's 5.3. It goes to infinity. You can never get to the end of the measurement. It goes to infinity. Esse é o número pi e ele não tem fim. So it shows you here 3.141 Aqui ele está mostrando 3.141 4 1 5 5 9 9 2 2 and so on. E assim Anyway, por diante. it does the whole equation. Faz And todo here, o when it número. gets to here, it goes down to infinity. E quando chega aqui, os três pontinhos indicam que vai até o infinito. Although we didn't know it was the pi, Embora a gente não soubesse que se tratava do número pi, but we saw it as a labyrinth nós vimos aqui um labirinto, because it's a path, you have to follow a path to get into the middle. porque para chegar até o meio, a gente tem que seguir esse caminho. And you change levels. E você vai mudando os You see? níveis de nível. And, Vejam. and to get out is the same. E You para have to sair é a follow mesma it coisa. again. So it is all that at the same time. Ao mesmo tempo, ele é tudo isso. Next. O próximo. This apparently has to do with photons. Aparentemente, isso tem a ver com fótons. And I have to tell you that I don't know anything about this. Eu tenho que dizer que eu não sei nada a respeito disso. But they are starting to explore that theme. Mas eles começaram a explorar esse tema. And I do understand the principle E eu compreendo o princípio that beyond matter is consciousness. De que além da matéria está a consciência. And it's consciousness that becomes more dense, E é a consciência que se torna mais densa, that is matter. que é a matéria. Then we can see it. Aí podemos ver. It's a concretization of spirit. É uma concretização do espírito. Next. What you're looking at here is an ancient tomb. Aqui temos um túmulo antigo. We call them barrows. Nós chamamos esses túmulos de barrows. And they date from the Bronze Age. E são da idade do bronze. So it's 3,000 years old. Tem 3.000 anos de idade. And there is a person buried in there. E uma pessoa foi enterrada ali.
So what this shows me is that it is tapping into the root of a human race. O que esse círculo está me mostrando é que ele está chegando à raiz da raça humana. And it is growing from the human race. E está crescendo a partir da raça humana. To me, it just looked like a ginger root Para mim, parecia uma raiz de gengibre, at first view. à You know. primeira vista, a primeira vez que eu vi. But I took a group of French people, Mas eu levei lá um grupo de franceses. and one of the person there was a young person. He was 14 years old. Uma das pessoas do grupo era um jovem de 14 anos, What people now call indigo children. o que as pessoas chamam agora de criança índigo. Very, very intelligent, very bright. Muito inteligente, muito vivo. And he was getting very, very excited E ele ficou muito entusiasmado, because he's studying chemistry. porque ele está estudando química. And he said that this was explaining how our cells in the body, E ele diz que isso explica como as nossas células do corpo, which is based on carbon, que são têm como base o carbono, were evolving into a phase where they will be more silica. e ele diz que essas células estão evoluindo para uma fase onde vai ter mais silício. And he was describing life at the level of, at the cellular level. E ele descreveu a vida no nível celular. But because he was 14 years old, we weren't too sure. Mas, devido ao fato dele ter 14 anos, não ficamos muito convencidos. A week later, I brought another group there. Uma semana depois, eu levei um outro grupo lá. And in the group, there were two chemists. No grupo, havia 2 químicos. And they got very, very excited. E eles ficaram muito entusiasmados. And they said exactly the same thing. E disseram exatamente a mesma coisa. They said, we're seeing evolution of the human cell towards silica. Ele disse que estávamos vendo a evolução da célula humana na direção do silício. Next. And that is a flower of life here. Aqui uma flor da vida. And we've had a few in the crop circle. Tivemos algumas nos crop circles. Next. The tree of life is A quite árvore da insistent. vida é um tema que vem com muita insistência. And there's been several tree of life. Já tivemos várias árvores da vida. This one is very interesting Essa é muito interessante, because it has fruit in the tree. porque tem frutos na árvore. And in some traditions, in particular the Canadian indigenous people, Em algumas tradições, em especial os indígenas do Canadá, always have fruit in the tree of life. eles sempre têm frutos na árvore da vida deles. And they always have roots. E sempre tree of life. tem raízes na árvore da vida. So the Indian person who talked to me, a grandmother, E essa pessoa indígena que falou comigo, uma avó, she said there is always a division in the trunk there. ela diz que lá sempre há essa divisão no tronco. So as a result, she invited me to go and talk to them about crop circles. Como resultado disso, ela me convidou para ir lá e falar para eles sobre os crop circles. They had a crop circle on their land, Eles tiveram um crop circle na terra deles and they took it very seriously. e levaram muito a sério. And they said, our ancestors are talking to us. E disseram, nossos ancestrais estão falando para nós. So they saw it as very sacred. Então, eles viram como algo muito sagrado. Now, when we turn this over, Quando viramos isso, here you see a man. vemos um homem aqui. He has his feet in many worlds. Tem os pés em muitos mundos. It's also a mushroom. Também parece um cogumelo. Apparently, the form of life we're the closest to is mushroom. Aparentemente, nós e nosso corpo somos muito semelhantes ao cogumelo. Without mushroom on the planet, we can't grow anything. Sem cogumelos no planeta, não poderíamos plantar coisa alguma. You notice in the soil there's white filaments. Nós notamos no solo aqueles filamentos brancos. That is the mushroom São os cogumelos, that allows the plant to feed from the ground. que permitem que a planta se alimente do chão. It's called the mycelia. It's a Latin word. A It's a palavra type of latina mushroom. é marcília, é um tipo de cogumelo. It's in the soil all over the planet. Está no solo do planeta todo. What this does is it takes the mineral from the rock Ele tira o mineral da pedra and makes it accessible to plants. e torna esse mineral acessível às plantas. Without it, the plant can't feed. Sem isso, a planta não poderia se alimentar. Now, the problem is that this mycelium is being
destroyed by chemicals. O problema é que ele tem sido destruído por produtos químicos. So we're destroying the thing that makes a possibility of plants to feed from the soil, we're destroying now. Estamos destruindo aquilo que possibilita que a planta se alimente do solo. Next. Now we're going to go, that is also to me a tree of life. Para mim, esse também é uma árvore da vida. And it really shows a process of creation. E realmente mostra um processo de criação. Because that also is very similar also to the ovaries in a woman's body. When a little egg separates itself and goes into the womb. Esse também é muito semelhante aos ovários, quando um pequeno óvulo se separa e entra no útero. It's the same in the universe. É a mesma coisa que acontece no universo. These are all the possibilities of creation. Essas são todas as possibilidades de criação. And some get fertilized and proceed and others don't. Algumas são fertilizadas e continuam e outras não. Next. The owl. I thought I'd show you the symbol of the owl. A coruja. Eu queria mostrar para vocês o símbolo da coruja. This is a symbol, but it actually describes a bird. Esse é um símbolo, mas na verdade ele também descreve um pássaro. And the particularity of this bird is that it is a night animal. A particularidade desse pássaro é que é um animal noturno. It can see in the dark. Pode ver no escuro. It can find its way in the dark. Pode caminhar no escuro. So it is a question of vision. É uma questão de visão. And to me it is an invitation to refine our vision. Para mim, é um convite para refinarmos a nossa visão. So we can see in the dark. Para que possamos ver no escuro. We can see inside ourselves. Para que possamos ver dentro de nós. We can see outside ourselves. E ver fora de nós. Next. Another one this year. Outra que apareceu esse ano. You find it in tombs that date 9,000 years. Em túmulos de 8 ou 9 mil anos, encontramos esse símbolo da coruja. All over Europe. Na Europa toda. And people were buried with a symbol of the owl. E as pessoas eram ou foram enterradas com esse símbolo da coruja. So that their spirit could find its way in the dark. Para que o espírito delas pudesse encontrar o caminho no escuro. And it's very much linked to the goddess. E está muito ligado à deusa. Next. I'm sorry we put the slide on its side to show you better. Nós pusemos o slide de lado para mostrar melhor. But you can see here that a symbol like this is the earth, the goddess. Vocês podem ver que o símbolo dessa forma é a terra, é a deusa. The earth goddess, the earth mother. A mãe do mundo. Because our ancestors saw the earth as a divine being. Porque os nossos ancestrais viam a terra como um ser divino. Which was female in nature. Que era feminino em sua natureza. Because she's continuously giving birth to everything, plants, animals, children, humans, everything. Porque está continuamente fazendo nascer plantas, seres humanos, tudo. But they saw nature with the trees and the plants, they saw that as a male aspect. Mas eles viam a natureza com as árvores e as plantas como o aspecto masculino. So there's always the yin and the yang in the mind of our ancestors. Na mente dos nossos ancestrais existia sempre o yin e o yang. And the balance between the two aspects. E o equilíbrio entre esses dois aspectos. It's of course a fractal. Claro, é um fractal. I see this as the yin. Eu vejo como o yin, the yang, o yang, and that is the offspring of the two forces. In other words, in order for life to progress, you have a yin element, a yang element, and this is the procreation. É a procriação. Para que a vida continue, tem o yin, o yang e o filho. Which is a basic law of the universe. Que é uma lei básica do universo. Otherwise, there's no life. Caso contrário, não haveria vida. Next. And here's the goddess. Aqui a deusa. Always like this, always holding. Sempre assim, sempre segurando alguma coisa. So in the crop circle now it's coming a lot, we have a lot more of this. Temos muitas agora nos crop circles. Next. That also is a symbol of a Neolithic symbol of the goddess. Também um símbolo neolítico da deusa. But here you have as above, so below. Aqui temos o que está embaixo é igual ao que está em cima. Next.
Another line of symbols Outra linha de símbolos. is earth spirits, little earth spirits, Pequenos espíritos da terra. which in indigenous societies, they still have a tradition of this. Nas sociedades indígenas, eles ainda têm uma tradição sobre isso. I don't know if you're aware of the Kokopelli. Eu não sei se vocês conhecem o símbolo do cocopelli. Which is a little spirit that plays the flute. É um pequeno espírito que toca a flauta. And we saw that he was playing a little flute here. E nós percebemos que ele estava tocando aqui uma pequena flauta. It looks like a tiny little spirit, Parece um pequeno espírito, but this was huge. mas isso era enorme. It's a very big image. Uma imagem muito grande. Next. And we get a few little things like that. Nós recebemos algumas coisinhas assim. It's another line of symbol. É outra linha de símbolos. Next. That is an interesting line that is recurring. Uma linha interessante que está voltando, The concept of the serpent. o conceito da serpente. Because if you go back in time very far to the Neolithic and even pre-Neolithic, Se voltarmos no tempo até a era neolítica ou até pré-neolítica, you will find that what they call the knowledge was called serpent knowledge. o conhecimento era chamado de conhecimento da serpente. Because they saw that everything had energy. Eles viam que tudo tinha energia. And energy moves like this. E a energia se move assim. Therefore, they use the image of the serpent to represent energy. Portanto, eles usam esse símbolo da serpente para representar a energia. Now, this represents the symbol called the Ouroboros. Esse representa um símbolo chamado Ouroboros. And you can see that the serpent is eating its tail. Podemos ver aqui a serpente comendo a sua própria cauda. So it represents a cycle, Representa um ciclo, usually a cycle of time. geralmente um ciclo de tempo. That was very interesting as well to walk, Foi muito interessante também andar aqui, because we couldn't walk on a straight line. porque não conseguimos andar em linha reta. So we had to walk like this, like a serpent. Aí tivemos que caminhar como uma serpente. And it just changed our vibration. Mudou a nossa vibração. Next. This one is particularly interesting. Essa é especialmente interessante. You can see the head here, and it's Podemos got the tail in its mouth. A cabeça aqui e a cauda na boca. In the center, there is what looks like a little turtle. No centro parece uma pequena tartaruga. The turtle is the ancient symbol of the earth, A tartaruga é o símbolo antigo da Terra. because the ancients saw the earth as a living being Os antigos viam a Terra como um ser vivo, that's swimming in space. que nadava no espaço. It's a beautiful image. É uma imagem linda. Now, that represents the material world because it's based on a square Aqui, here. You see two baseado no squares. quadrado, representa o mundo material. And can you see the number 26? Vocês conseguem ver aqui o número 26? 26,000 year cycle. O ciclo de 26 mil anos. So what it's indicating to me Para mim, o que isso está indicando is that our little earth, é que a nossa pequena Terra, which is swimming in the sea, que está nadando no mar, is coming to the end of a long 26,000 year cycle. está chegando ao fim de um longo ciclo de 26 mil anos. If you're familiar with the Mayan knowledge, Se vocês conhecessem o conhecimento maia, you will know that on 21st of December 2012, vocês saberiam que no dia 21 de dezembro de 2012, the date will be 0.0.0. a data será 0.0.0. End of cycle. Fim do ciclo. But a Mas- new one begins on the 22nd of December. Um novo ciclo se inicia no dia 22 de dezembro. A new 26,000 year cycle begins then. Um novo ciclo de 26 mil anos começa então. And we're going to move into a completely different energy. E vamos entrar numa energia completamente diferente, Now, that's the Mayan tradition. pela tradição maia. But in the European tradition, which also understood the cycles of time, Mas na tradição europeia, que também compreendia esses ciclos de tempo, the 26,000 years period was known as the Great Year. esse período de 26 mil anos era conhecido como o Grande Ano And it was divided into 4 seasons: e era dividido em 4 estações: spring, summer, autumn, winter. primavera, verão, outono e inverno. And we're in winter now. We're coming at the end of winter. E agora estamos no inverno, no fim do inverno. That's probably why it's so hard.
Provavelmente é por isso que está sendo tão But difícil. personally, I look forward to the spring. Mas, pessoalmente, eu estou aguardando ansiosa a chegada da primavera. Next. The plume serpent, A serpente com plumas, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, which according to the Mayan que, de acordo com os maias, is coming back. está voltando. And that again is a completely different awareness E, novamente, isso vai ser um conhecimento completamente diferente. because it's going to bring back the knowledge of life, Porque vai trazer de volta o conhecimento da vida. and that will all be washed away. E tudo vai ser lavado. Next. Here you have a sun Aqui temos um sol surrounded with wings, cercado por asas. the wing disk. É um disco alado. Actually, a sun surrounding with disk means that a new sun is coming. Na verdade, um sol com essas asas quer dizer que um novo sol está chegando. Because the ancient call an era of time a sun. Porque os antigos chamavam uma era de um sol. And the Mayan call it a sun as well. E os maias também. And the sun is what gives us the influence on the planet. The planet responds to the sun. E o sol é o que influencia o planeta responde ao sol. In this design here, you have the wings, Nesse desenho aqui temos as asas, but part of the wing is a lotus symbol. mas parte da asa é um símbolo de lótus. You see, you've got two lotus Vejam, symbols here. dois símbolos de lótus. You see that symbol often in Egyptian art. Esse símbolo aparece com frequência na arte egípcia. And the lotus represents the ability of accessing another level. E o lótus representa a capacidade de acessar outro nível. And that's why the saint in the Tibetan or Indian tradition are sitting in a lotus. E é por isso que os santos na tradição tibetana ou da Índia estão sentados numa flor de lótus. To indicate that they had achieved a higher level of understanding and they were receiving the light directly. Para indicar que eles chegaram a um nível mais elevado de compreensão e que estão recebendo a luz diretamente. So this is linked to the understanding of the change of time, of cycle in 2012. Então, isso também está ligado à compreensão da mudança do tempo em 2012. The possibility of this is going to be bigger, heightened. Essa possibilidade vai ser aumentada. Next. Again, talking about the Mayan calendar here. Outra vez falando sobre o calendário maia. You have the indication of a Vesica Piscis. Temos a indicação de um Vesica Piscis. Now, a Vesica Piscis is a womb O Vesica Piscis é como se fosse um útero, from which new things are born. de onde novas coisas nascem. So there's a new sun that's going to be born now. Então, um novo sol vai nascer It agora. will affect four directions here. E aqui temos as 4 direções. Next. That also is a Mayan symbol. Esse também é um símbolo maia. This is how they write number 6. É assim que eles escrevem o número 6. A bar means 5, Uma barra significa 5 and this means 1, so that's e 6. esse significa 1. Então, aqui temos 6. Next. Look how beautiful Vejam que lindo. it was inside. It's so beautiful, it really moves you when you go in. You know, É muito bonito, a gente fica realmente emocionado quando entra. it's miraculous to É see that. milagroso, miraculoso. Next. That is the axis mundi of the Mayan. And axis mundi actually represents the center of the galaxy here. O Axis Mundi representa o centro da galáxia aqui. And the great sun, the central sun of the galaxy, E o grande sol central da galáxia. sends its energy in the four directions Esse grande sol envia as energias nas 4 direções. and keeps all the systems going, you know, keeps everything alive. E mantém todos os sistemas funcionando, mantém tudo vivo. And the Mayans were aligned with that understanding Os maias estavam alinhados com essa compreensão. because it takes 13 days for the energy from the center of the galaxy to come to the Earth. Para a energia do centro da galáxia chegar até a Terra, leva 13 dias. They based the week on 13 days, Eles baseavam a semana em 13 dias. and they had names. They saw that energy as a living thing, E eles davam nomes, eles viam essa energia como algo vivo, which had a personality. que tinha uma personalidade. And the aim was to align themselves with that energy.
O objetivo era alinharem-se a essa energia and follow that energy during the week e seguir essa energia durante a semana, so they could be in tune with the universe. para que eles estivessem sintonizados com o universo. They were pretty advanced. Eles eram bem avançados. Next. Here it is again, the Axis Mundi. Novamente, o Axis Mundi. It is one of the most sacred. It exists in the Western tradition as well. É um dos mais sagrados. Também existe na tradição ocidental. People call it the St. Andrew's Cross. As pessoas chamam de Cruz de Santo André. It is actually the tree of life of the universe. Na verdade, é a árvore da vida do universo. What we call our universe, in fact, is our galaxy. O que nós chamamos de nosso universo, na verdade, é a nossa galáxia. Because everything in our galaxy depends on the central sun. Porque tudo na nossa galáxia depende do Sol central. And this is what we're facing now. The Earth has put itself in a position where it's in line with the central sun. E agora é isso que a gente está vendo. A Terra está alinhada com o nosso Sol central. There will be a lot more energy, a lot more consciousness coming Vai in. haver muito mais energia, muito mais consciência chegando. Anyway, when I took that photograph, I was very moved. Ela disse que quando tirou essa fotografia, ela ficou muito emocionada. And I spent about an hour and a half trying to get a good picture. Ela levou cerca de 1h30 para tirar uma boa foto. Next. The next day, somebody rings me at 6 o'clock in the morning. No dia seguinte, alguém ligou às 6 horas da manhã. He said there's a new design below the White Horse at Pusey. It's a place called Pusey. E disse, há um novo desenho abaixo do cavalo branco num lugar chamado Pusey. I said, I know, because I was there last night and I went to photograph it. Ela disse, eu sei, eu estive lá ontem à noite e fui lá tirar a foto. He said, no, you didn't, because it just arrived. Ele disse, não, não é essa acabou de chegar. I jumped in an airplane and went to take a picture. Aí ela correu para o avião para tirar a foto. Next. See? Vejam, This is a chakra system. é o sistema de chakras. You could only access this through the heart. Só podemos chegar até aqui através do coração. You could access it from here Desse lado and from here. e desse lado. You could not access it from there. Não poderíamos chegar àquele It was the daqui. heart Era o coração that allowed you to access that very, very sacred symbol of the Axis Mundi. Era o coração que permitia que você tivesse acesso a esse símbolo tão sagrado. The crop circle actually make you follow. You have to do it like that. You have to access through the heart. It's really symbolic. Um crop circle é realmente simbólico. Você tem que ir até lá através do coração. The white horse is the symbol of accessing other dimensions. E o cavalo branco é o símbolo de se acessar outras dimensões. It could be just other dimensions of thinking, Poderia ser apenas outra dimensão de pensamento, because our awareness is in our thoughts. porque a nossa consciência está nos nossos pensamentos. So when we change our viewpoints, Quando mudamos os nossos pontos de vista, our world changes. nosso mundo muda. And here they really show that to access this great knowledge, you have to go through here. E aqui eles mostram que para chegar a esse grande conhecimento, vocês têm que partir daqui, Not the intellect. não do intelecto. And the problem with the modern man is up here, E o problema com o homem moderno está no intelecto and he's not in the heart. e não está no coração. And with the crop circles in England, whenever there's a heart, people dismiss the formation. Na Inglaterra, toda vez que aparece um coração, as pessoas põem de lado o crop circle. And I said, why do you dismiss it? E eu pergunto, por que você pôs de lado esse crop circle? Well, it's a heart, isn't it? É um coração, Can't be real. não pode ser real. You see how far we've got from that understanding. Veja como nós nos distanciamos dessa compreensão. Next. We've chosen this crop circle to end the lecture Nós escolhemos esse crop circle para finalizar a palestra, because, first of all, it's very beautiful. primeiro porque é muito bonito, It is based on 6, it's 12-pointed star. é uma estrela de 12 pontas baseado no número 6, As above, so below. o que está em cima é igual ao que está embaixo, And it had the particularity of not having any way to get in. e tem uma particularidade, não há nenhuma entrada, não há maneira de se entrar. There was no way to get into this. You can see there's no Não há jeito entrance. de entrar, nenhuma entrada. And of course, we want to go in and we want to be there. Claro que nós queríamos entrar, queríamos chegar lá.
So the only way to go in was following the tram line, A única maneira de entrar era seguindo essa linha do trator. which is a tractor line. This is where the tractors go. É por aí que os tratores passam. The point is that we had to find our own way in. O ponto era esse. Nós tínhamos que encontrar o nosso caminho para entrar. So we have to make that path ourselves. Nós próprios temos que fazer esse caminho. It's not going to be given to us. Não vai ser dado para nós. They give us the knowledge to do that, Eles nos dão o conhecimento para fazer. but we have to apply it in the reality. Mas nós vamos ter que aplicar esse conhecimento na realidade. And people will have to realize that. E as pessoas vão ter que We perceber need to isso. create a more spiritual path in matter Precisamos criar um caminho mais espiritual na matéria. and establish a reality here E estabelecer uma realidade aqui that's more in line with the true nature of the world. que esteja mais alinhada com a verdadeira natureza do mundo. And the true nature of the world is divine E a verdadeira natureza do mundo é divina and it's conscious. e é consciência. And we have that potential. Nós temos esse potencial. And they're giving us the tool to do it. Eles estão fornecendo a ferramenta para que façamos isso. Many thanks. Muito obrigada. So my name is Francine Blake. I come originally from Canada. I spent many years living in England. I moved to England when I was a student to finish my studies. And I settled there in London. And in 1989, I discovered this phenomenon of crop circle, which was an article written in the papers. And it made a very strong impression on me. I was completely staggered that such a thing could happen. And I started to travel to Wiltshire, which is about 2 hours, and to go and have a look at these designs that appear. But it was a bit difficult because in 1989 there was no internet, and the information would take a long time to come, and very often I would go there and the design had been cut. So in 1991 I joined an association that had just been started called the Center for Crop Circle Studies, and I had more direct news, but I missed two very, very important designs, and that made me decide to sell the house in England, in London, and move to Wiltshire to be close to the formation. So I've been living in Wiltshire now since 1992, and I sometimes can walk to see a design, whereas before I had to drive 2 or 3 hours. Now I can walk to it, and I've lived with that very intimately. I've missed very few. I visited most of them, and I have received a lot of teaching from these designs, which I'm always very happy to share with everyone. And that is the reason why I'm here in Figueira, was to give a lecture, to concentrate on writing my experiences. I spent a few weeks here, and it's been very good. So the aim is always to make people familiar with a phenomenon that is going to be seen in the future as perhaps one of the most significant that's happened on the planet in living memories. I think that perhaps in the very distant past, certainly in some ancient writing like the Vedas, for example, in India, that records a time when there were signs on the planet, which gave them a teaching to apply to the way of living. And I believe this is what this is. It is a teaching that's coming to give us the knowledge necessary for the time that is coming, for the new cycle that is about to arrive.
And therefore I consider that to be of the highest importance, and I'm always very happy to travel everywhere I'm asked to go and tell people. I consider this to be of the utmost importance. And that is the reason that I give these presentations, to show people what it is, so they're familiar, they understand, and that these signs are not just any old signs. They carry a profound teaching, which humanity needs at the moment. So I'm very, very pleased that we are able to do a resume of the lectures I've given here for your information, and so that you're familiar a little bit with this phenomenon. It will give you some indication of the magnitude of this event, and a little bit about the information on what they mean. So this DVD is done as an introduction to the subject, so that you realize that something momentous is happening, and you're having a little bit of an idea of what is going on at the moment with the crop circles.